Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, cara, nós vamos falar sobre Berserk, cara. Sim, vamos falar sobre Berserk aqui. Esse mangá aqui que falam que tão bom aí, que falam que é muito bom, que falam que é um dos melhores mangás já feitos. E agora eu li o Berserk, eu li um pouco de Berserk, eu li até o começo do volume 4, né, que ia começar a Era de Ouro. E eu posso falar aqui um pouquinho. Lembrando que eu não vi Berserk inteiro. Como eu falei, eu só vi até o final do volume 3. E agora sim eu vou entrar na Era de Ouro, que falam que é uma dos melhores, que é um dos melhores arcos, né, de Berserk e tal. Mas seguinte, eu não conheço muito de Berserk, então eu posso falar de um personagem legal, que eu achei legal, mas depois falam que ele depois pode virar um vilão, ou ele depois ser horrível e tal. Ou eu posso falar aqui de algum personagem que pra mim é muito ruim e depois vira um personagem legal e tudo mais. Então, eu não conheço muito bem de Berserk. Então, eu vou ir lendo mais e mais e eu posso até ir comentando aquilo que eu vou achando dos volumes, dos capítulos e tudo mais, pra eu falando aí o que eu tô achando da minha experiência lendo Berserk. Mas beleza, vamos começar. Sinopse. A gente vê a história do Gantz aí, que é um soldado de guerra, né, da época medieval e tal, da equipe desse personagem aí chamado Griffith. E o Griffith é basicamente o líder desses soldados aí e tudo mais. E eles vivem nesse mundo aí medieval onde tem demônios, existem bichos gigantes, enormes e tudo mais. E seguinte, eu vou começar falando aqui uma coisa que eu não gostei dos dois primeiros capítulos de Berserk. Eu achava que eles estavam muito enrolando, não tinha tanta coisa acontecendo, era só mais aqueles negócios de diálogos e tal. E depois eu fui lá para os outros episódios, pros outros capítulos. Quando chegou no capítulo 3, eu literalmente amei Berserk. Eu literalmente tô no começo da Era de Ouro e eu já virei fã. E falam que a Era de Ouro é a das melhores, se não uma das melhores, se não a melhor, o melhor arco de Berserk. Então, eu realmente tô muito empolgado agora, porque se eu já sou fã de Berserk com esses dois capítulos, não, com esses 9 capítulos primeiros, então imagina quando entrar na Era de Ouro e tal. Então deve ser muito legal e tal. Falou que o Gantz tem um passado muito trágico. Eu ainda não cheguei nessa parte e tal. Mas bom, seguinte, vamos começar falando do roteiro de Berserk. O roteiro de Berserk não é nada demais, é aquela coisa sinopse basicona do mundo, que existe coisas sobrenaturais e tais. Mas Berserk tem uma carga que faz esse universo ser tão vivo, tão parecido com as histórias de antigamente, da espadas, cavaleiros, gangues e tudo mais, clãs, reinos. E isso vai ser tão vivo, tão bom de ver e tal. E os personagens, cara, eles são muito bons, cara. Tem muito poucos personagens que você acaba não gostando. E, cara, sério, os personagens são muito bons, cara, são muito legais. Tá bom que você não vai se identificar com eles, né? Porque eles estão numa época medieval e também que eles não passaram por tudo que você já fez. Tipo, você vai falar que você já levou uma flechada no peito, como o Griffith tomou? É claro que não. Mas bom, Berserk realmente tem uma história que ela faz ser tão boa de assistir e tal. É claro que tem alguns momentos e tal. E agora vamos falar do traço. O traço de Berserk com certeza é o mais bom de todos. Porque, seguinte, o traço de Berserk é totalmente realista. Porque ele é um seinen. E seinen é uma categoria mais para adultos. E seinens acaba sendo bem, né, detalhados e tal. Temos casos aí como Gantz, que é bem detalhado. Temos Vagabond também, que na minha opinião é o mangá mais detalhado que já feito na história do ser humano. E o traço de Berserk é totalmente realista. Ele não tenta deixar realista os personagens, a ambientação, os cavalos. E como é um anime de medieval, na época medieval, o mangaka, né, de Berserk, ele tenta deixar
tudo o mais mínimo detalhado. Os detalhes da espada, detalhes da armadura. Isso faz o mangá ser totalmente realista e tal. Então, basicamente, o mangá ele é muito bem detalhado, muito bem e tal. E ainda mais o negócio do Gantz de realmente ser totalmente realista. Porque o Gantz ele vai em muitas lutas, ele sofre muitos machucados. E ele não faz aquele negócio de passa alguma coisa e tal, depois 3 capítulos a mancha do machucado some. Não, o Gantz vai acumulando, né? Ele vai juntando ferimentos que ele tem, vai ficando cada vez mais ferrado, vai perdendo mais ainda a pele, vai tendo mais machucados. E ele vai acumulando esses machucados. Então Berserk é totalmente realista, cara. Berserk ele tem casos reais mesmo e tal. E ele tem coisas que a gente, ser humano, né, tem e tudo mais. Como às vezes o machucado fica lá, essas coisas. E ainda mais Berserk, ele não é só esse negócio de espada, poderes, demônios e tudo mais. Não, Berserk também faz coisas no dia, né, e tal. E ele também fala coisas que faz você pensar muito. Como tem aquele capítulo lá que fala, né, que o Griffith fala o que é o significado de Deus e demônio. Isso aí é uma coisa que faz você pensar muito bem. Eu fiquei pensando várias horas sobre isso, sobre o que é essa coisa que chamamos de Deus e demônio. Isso é uma coisa que realmente faz você pensar muito bem. Então, cara, Berserk é totalmente bom de se ler e às vezes você fica muito fissurado e tal. E o momento que você fica fissurado é quando você pega pra ler, quando você tem nada pra fazer. Eu mesmo acordei hoje e tava sem nada pra fazer, então eu fui ler Berserk. Já tinha lido os 2 primeiros capítulos, né, e tal. Então eu fui ler os outros capítulos, né, o capítulo 3, essas coisas. Cara, quando eu parei de ler, eu vi que eu ia ficar quase 2 horas lendo Berserk, cara. Eu fissurei demais naquilo, cara, sério. E eu fui ver que eu vi o tempo passando muito rápido enquanto eu lia Berserk, cara. Porque basicamente eu ia vendo, eu dava um pisco e já tinha acabado o capítulo. Eu ficava, não é possível isso. E tipo assim, eu não sou um cara que acha que mangás, animes passam muito rápido. Eu acho que às vezes até uns animes meus demoram demais. Animes que muita gente fala que passa muito rápido e tal. Eu acho que às vezes alguns animes demoram até mesmo pra ficar bons. Mas, cara, Berserk foi totalmente diferente. Eu achava que Berserk ia ser um negócio mais lento e tudo mais. Até porque os 16 primeiros capítulos, né, que são capítulos negativos, tem muitas páginas. Muitas páginas mesmo. Inclusive, se você quer ler Berserk, se você quiser ler esses capítulos negativos, você pode ler. Mas eles não acrescentam muito na história. Mas, cara, Berserk realmente, cara, eu achava que ia ser um negócio mais lento, um negócio mais cheio de falas e tal. E não, um negócio totalmente frenético. Vamos pegar um caso aqui, Kiseiju. Kiseiju, ele é um anime de ação, ou seja, ele tem bastante lutas e tal. Só que o ritmo é totalmente diferente. Ele tem lutas e aí depois ele tem mais diálogos, algumas coisas. E a gente até pensa o que essa luta referiu e tudo mais. E Berserk é totalmente a mesma coisa. Ele tem as suas lutas e depois a gente para e pensa o que essas lutas fizeram. A gente tem coisas com amigos e tudo mais. A gente tem coisas que a gente pensa muito e tudo mais. A gente tem personagens super realistas, personagens aí que viveram na época medieval e tudo mais, que se preocupavam muito com o amigo e tal. Então Berserk realmente consegue trazer muito aquele sentimento da época medieval até hoje. E mesmo o mangá sendo de 1989, o mangá ainda consegue deixar muito bem realista e tudo mais. Tipo, um caso é Devilman. Devilman lançou lá nos anos 90, nos anos 80. E até hoje tem coisas que acontecem na sociedade, na humanidade e tal, como relacionamento abusivo e tal. Então, cara, o mangaka ele conseguiu fazer muito bem isso. Cara, sério, eu adorei Berserk. Você que tá reclamando de Berserk fala: ah, assistiu, vi os 2 primeiros, né, os 2 primeiros capítulos, achei lento e tal.
achei parado, não acontece nada e tal. Ou você aí que talvez viu o anime de Berserk, porque eu vi que tem o anime. Eu ainda não vi o anime. Eu sei que tem duas versões do anime, né? O anime de 2016 e o anime de 1970, acho que é isso, 1970, 80, 90 e tal e tal. E tem os filmes também. Falam que os filmes também são muito bons. E falam da época do arco da Era de Ouro. Então talvez eu veja os filmes e aí comente e tudo mais. Mas, cara, você aí que viu o anime de Berserk, cara, veja também o mangá, cara. E você que tá reclamando de Berserk, fala, não, eu tentei, é muito lento. Ou você que nem começou porque acha que o mangá é enrolado. Ah, não, 300 capítulos e tal. Muita coisa, cara, por favor, leia Berserk, não perca seu tempo, cara, sério, o mangá passa muito rápido. Quando você começa a ler de verdade, cara, mano, você fica muito fissurado naquilo e tal, cara. Bom, essa aqui foi a minha opinião de Berserk. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Sério, se você gostou, cara, sério, entre lá no servidor de Discord. Nem eu pedi like hoje, porque, cara, sério, nossa, é muito bom Berserk. Obrigado por você ter assistido esse vídeo e até mais. Tchau.